Boa noite, meu nome é Maurício Neuber, eu sou professor associado do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. Eu também integro o programa de pós-graduação em Psicologia Clínica do meu departamento, que é o Departamento de Psicologia Clínica. Eu recebi aqui de alguns estudantes algumas perguntas a respeito do trabalho da etnopsicologia com a espiritualidade. Eu sou coordenador do grupo X, que é Complexidade, Hipnose e Subjetividade, registrado no CNPq, e uma das nossas vertentes de trabalho nesse grupo é exatamente espiritualidade e etnopsicologia, com foco na alteração de consciência. Então, eu vou responder a essas perguntas e vou começar pela última, quando ela começa a discutir assim: como a ideia dos universos múltiplos afeta a prática terapêutica no Brasil. Primeiro vamos fazer uma breve explicação. A etnopsicologia, ela procura entender de uma maneira mais profunda e mais precisa aquilo que faz sentido para as pessoas a partir do mundo delas. Então, de uma certa maneira, sim, ela procura entender a construção de sentido, mas não apenas enquanto um processo subjetivo e linguístico. Nisso vão entrar grandes maquinários culturais, referências de realidade, seres que realmente compõem a materialidade desse universo, onde pode ter manifestação espiritual. E de uma certa forma, o Brasil é uma sociedade de universo múltiplo, pegando aqui a ideia do professor Tobinatan, da Universidade Paris 8, uma sociedade de universo múltiplo é aquela na qual você tem uma série de seres, invisíveis que existem no universo, que interagem, dialogam, comerciam com os humanos. Diferentemente de uma sociedade de universo único, onde o ser humano é um ser solitário. Ele até pode dizer que criou um Deus para dar algum sentido na vida dele, mas ele se vê como a única potência pensante no universo, e portanto meio que o senhor desse universo. E o Brasil, apesar de ter essa forte influência do pensamento científico, é uma sociedade ocidentalizada, ele não sofreu uma mudança tão profunda nesse ponto, porque o brasileiro, ele acredita sim no mundo espiritual, de diferentes maneiras, porque nós temos diferenças, influências étnicas, mas o brasileiro, ele vai no médico e ele não deixa de ir ao pastor, ao pai de santo, ao centro espírita, enfim, Então isso é muito forte, e isso passa por um processo muito interessante, porque eu falo que os meus professores, e muitos deles estudaram na Europa, eles eram ateus, até porque era meio que moda ser ateu, mas a minha geração já era diferente, a geração jovem atual também, na qual as pessoas buscam uma espiritualidade e relatam muito forte isso, que é algo bastante ancestral no Brasil. Então, o que vai acontecer é que esse peso cultural, ele começa a pressionar muito a prática psicológica, e isso tem alguns desdobramentos importantes. Embora exista ainda uma grande queixa dos estudantes da falta disso nos cursos de graduação, nós já temos dentro do Conselho de Psicologia, linhas de reflexão sobre a temática religiosa e espiritual. Nós temos alguns grupos na ANPEP
que é uma grande associação, né, que temos no Brasil, né, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, pelo menos 2 GTs, um de Psicologia e Religião e outro de Etnopsicologia, que lidam com essa temática, né? Então existe uma questão cultural muito importante que acaba influenciando, eu diria de uma maneira muito positiva, o terapeuta, até para que ele possa acolher e lidar bem com as pessoas que o buscam, né? Porque antes dessas reviravoltas, né, havia muita queixa da parte dos pacientes, né, dos clientes, de que eles buscavam serviços profissionais e eram mal vistos por isso, mesmo aqui no Brasil, né? Hoje isso mudou bastante. Então, de uma certa forma, a gente pode sim considerar que há um movimento de integração muito grande, né? E nós temos também autores muito proeminentes nesse ponto, né? Suponhamos Davi Eckstein, que foi um grande nome da hipnose brasileira. Ele funda nos anos 50 a Associação Brasileira de Hipnose. Ele fez um estudo muito interessante com médiums, né, kardecistas e umbandistas, e trocou correspondências com o Milton Erickson, né? Até tem um capítulo belíssimo dele no livro da Madeleine Richeport, em que, no livro do Jeff Ezag, um capítulo da Madeleine Richeport, na qual ela discute, né, as cartas dele com o Milton Erickson. Nós temos, né, mais recentemente, o professor Miguel Bairrão, da USP de Ribeirão Preto, que é um grande nome na etnopsicologia brasileira. O professor Fábio Scossolini comigo também na USP de Ribeirão Preto, a gente aqui em Brasília, né? O professor Jorge Ponciano Ribeiro, que não é da etnopsicologia, mas é da Gestalt Terapia e que fala com isso, o professor Mauro Amatuzzi, de Campinas, enfim, nós temos, até posso ser injusto, né, e esquecer nomes, a professora Marta Helena de Freitas, da Universidade Católica de Brasília, né, que hoje é presidente da Associação Internacional de Psicologia e Religião, né? Ela é brasileira, né? Enfim, nós temos já um grupo, um histórico, né? Um caldo cultural, se a gente pode falar assim, nesse movimento de integração. E aí entram algumas questões, né? Como um psicólogo pode receber uma pessoa que tem questões espirituais, né? Qual seria o papel dele? Veja, muita gente questiona, né, dizendo que um psicólogo talvez não devesse receber uma pessoa assim, né? Porque no nosso código de ética existe lá um parágrafo, agora me foge exatamente qual é o parágrafo, em que o psicólogo ele é proibido, né? Ele pode ser punido, né, se ele tentar impor algum tipo de cosmovisão, de ideia, né, como, por exemplo, política, né, ideológica, religiosa, sobre a pessoa que busca seu serviço, tá? Realmente isso não pode. Mas, se a pessoa vem até você, tá, para discutir sobre sexualidade, e você não está na mesma orientação de sexualidade e gênero que ela, você vai rechaçá-la, né? Se a pessoa tem uma religião e você tem outra, você vai rechaçá-la? Um time de futebol, enfim, não. O nosso papel é acolher e procurar entender que tipo de sentidos acontecem nessa experiência espiritual, né? Que tipo de realidades se geram na vida dela a partir disso, tá? E aí você abre um caminho muito especial, que não é uma novidade se nós pensarmos, por exemplo, em autores como William James, né? Lá no começo do século XX, o próprio Jung, que eu acho que foi muito a fundo nesse ponto, né? O que significa para aquela pessoa? Esse é o ponto principal, né? E na etnopsicologia, esse significa não é apenas uma construção de um indivíduo, é um processo coletivo se manifestando ali com ele, né? Principalmente em casos como os casos que tem transe.
E aí entra uma outra questão que é muito o seguinte, e a psicopatologia, né? Como é que a gente pode diferenciar uma manifestação espiritual, né, de uma psicopatologia, de um sintoma ou de um quadro psicopatológico? Como qualquer outro tipo de expressão, tá? Por quê? Porque um sintoma isolado, ele não define um quadro psicopatológico. Então você vê hoje, pelo mundo, isso não é um fenômeno apenas do Brasil, os escutadores de vozes, né? Você vai ver um número razoável deles que falam ter sido diagnosticados como delirantes, né? Ou perdão, eles estão em alucinação, mas que aquilo era um sintoma isolado e que na verdade não fazia referência a nenhuma estrutura mais psicopatológica, né? A um comprometimento de eu, a uma produção delirante, nada disso, tá? E é o mesmo caso, né? Um sintoma, para ser considerado um sintoma, ele tem que estar ligado a vários outros elementos que mostram uma desestruturação ou um comprometimento daquela estrutura psíquica, principalmente em termos de integridade de eu, né? Principalmente em termos da produção de delirante, né? De alucinações, etc. Então, não é um mistério a gente perceber que a pessoa precisa ter um conjunto de elementos, né? E que ela dizer que vê um espírito, ou escuta o espírito, ou recebe o espírito, que isso em si significa, né? Eu diria até que uma pessoa que está, como eu vejo muito por aqui, num tipo de prática regular, digamos, de sua mediunidade, né, dessa capacidade de entrar em contato com o mundo espiritual, ela tende a ter uma integridade boa, né? Por quê? Porque aquilo é gerador de sentido para a vida dela, com todas as contradições, né? É integrativo, e ela é uma pessoa bastante funcional, né? Ela pode desempenhar seus papéis sociais, ela faz circular essa habilidade, né, já mais disciplinada, digamos, socialmente, ela é produtiva no seu trabalho, ou seja, ela não é uma pessoa essencialmente diferente de outra em termos de uma organização psicológica, tá? Então, o nosso papel não é nem dizer se aquilo é um ser espiritual ou não, né? O nosso papel é ver como aquilo se manifesta na vida da pessoa, o impacto daquilo na vida da pessoa. Agora, é claro que muitas das vezes você precisa recorrer aos especialistas daquela área, ou seja, as pessoas que conhecem dentro de uma tradição aquele tipo de fenômeno espiritual, né? O pai de santo, o médium lá do grupo espírita, né? O pajé, enfim, eles sim têm condição de te auxiliar muito melhor no sentido de você entender o que é aquilo. Mas o seu papel é muito mais o de trabalhar com esse nível de construção, né, do que se gera a partir dessa manifestação, tá? E aí entra aquela pergunta, né, de que se teria algum tipo de risco de desencadear um problema psicopatológico, você acolher uma manifestação espiritual, né? A não ser que o risco que pode existir é que esse problema psicopatológico já existisse. Então, se não fosse ali, isso aparecia em qualquer outro lugar, né? A prática espiritual em si, ela não é um processo que vai desencadear, né? Não mais do que qualquer outro tipo de intervenção de saúde, por exemplo, né? Então,
processos como o transe, né, induzido até quimicamente, né, como a ayahuasca, eles têm sim um potencial de desagregação, mas eles vão desagregar quando já está no processo que existe ali, né, que às vezes só espera uma oportunidade para se soltar, né? Então, não é um risco em si. Agora, é claro, né, que existem situações que você precisa proteger muito a pessoa. Por exemplo, no transe, a gente não deixa uma pessoa, né, isso é um manejo técnico, e não apenas para questões espirituais, né? O Milton Erickson fazia isso com maestria. Você não deixa a pessoa fixa numa temática, numa experiência de sofrimento, porque isso é bastante desagregador, né? Pensa num trauma, uma situação de violência que as pessoas passou. Não é você deixar ela fixa lá que vai trazer alguma terapia, pelo contrário, né? Então você cria todo um conjunto de proteções técnicas para você fazer qualquer tipo de intervenção, né? No geral é isso. Eu espero ter esclarecido, e qualquer coisa nós responderemos outras perguntas, tá? Agradeço, né, pelo interesse e espero que esse curto bate-papo tenha sido útil. Um abraço.